dia, meus irmãos. Que a paz esteja com todos. Uma alegria a gente poder estar aqui novamente, compartilhando da palavra. Uma satisfação. Triste pela pastora Silvia, que está enferma, mas na oração pela palavra também vamos orar por ela, para que Deus esteja abençoando. E louvado seja Deus. Parabéns aos papais aí, por esse dia especial. Quero pedir a gentileza de vocês se colocarem em pé e abrir a sua Bíblia, a primeira carta do apóstolo Pedro. Logo já no versículo 1. Falemos a palavra de Deus, a fim de ouvirmos a mensagem. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Vamos à palavra de oração. Pai de amor, mais uma vez nos debruçamos sobre a Tua palavra, porque entendemos que nem só de pão vive o homem. Por isso precisamos da Tua bênção, a bênção, Pai, do Teu Espírito Santo, aos nossos corações, à nossa mente, para que haja edificação da Tua igreja. Aproveito o momento, Deus, para mais uma vez interceder pela pastora Silvia, pela Joy, dos irmãos que estão com algum tipo de enfermidade. Pedir, Pai, a Tua bênção, e em nome de Jesus, repreender a enfermidade. Invocar a Tua cura, Senhor, sobre essas vidas. Que haja cura em todos os sentidos, ó Pai, para a glória e honra do Seu nome oramos. Amém. Pode sentar, querido. Eu louvo a Deus porque a cada dia a gente tem se integrado mais à comunidade, e dia ou outro a gente vai tendo oportunidade de conhecer os irmãos, A gente vai se integrando e é muito legal isso, porque faz toda a diferença. Olha, já tive na casa de vários irmãos, agora recentemente ali o Rodrigo, tivemos juntos, passamos um tempo lá também no trabalho dele, muito legal. Pastor Fernando, a cada dia a gente vai se integrando. O Rogério e tantos outros, E isso faz muito bem para a nossa alma. E para nós, para a minha família, tem sido um bálsamo. Nós estamos aqui, poucos nos conhecem, mas nós não viemos do nada. Eu fui pastor na cidade de Joinville, Santa Catarina, por 23 anos, 22 anos e meio, mas já sou pastor aí a questão de uns 25 anos, mais ou menos. E os últimos 23 anos e meio de nossa vida foi na cidade de Joinville, Santa Catarina, e ali deixamos 4 igrejas que plantamos, estão lá, graças a Deus. Os jovens pastores assumiram, estão dando conta, e com certeza vão fazer um trabalho muito melhor do que eu fiz, mas já são frutos que estão dando para a glória de Deus naquele lugar. E agora a gente está morando aqui em Orlando, a Seara tem sido a casa que o Senhor nos tem conduzido, não temos a menor dificuldade de entender isso, e a cada dia a gente espera se integrar mais. E essa palavra de Pedro, essa carta de Pedro, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa é a saudação de uma carta de Pedro. Não preciso falar com a igreja quem for Pedro, nós cantamos hoje aqui sobre Pedro, falando da rocha inabalável. Interessante que um tempo atrás alguns teólogos começaram a falar que Pedro era a pedra, que o sentido era que Pedro era a pedra, e falaram para mim, o que você acha? Os teólogos têm dito que, rediscutindo isso, que Pedro é a pedra. Entre os teólogos e Pedro, eu prefiro ficar com Pedro, porque ele diz que Cristo é a pedra. Cristo é a pedra angular, a pedra principal. A Cristo e a sua obra
na cruz, de ressurreição. A sua pessoa é a base, é o chão, é o sustento da igreja. Pedro é esse homem que andou com Jesus, um dos pais da igreja, um dos líderes mais importantes da igreja, mais influentes. E no período que foi escrito essa carta, já estava iniciando uma perseguição contra a igreja. Ainda não era a perseguição intensa debaixo de Nero, mas a igreja já tinha começado a experimentar muitas dificuldades. E Pedro era um homem perspicaz, um homem inteligente, um homem preparado, um homem cheio do Espírito Santo, e ele percebeu no horizonte que essa perseguição ia ficar mais intensa e mais aguda. Essa perseguição poderia comprometer a caminhada da igreja. E ele escreve essa carta como um encorajamento, como um ensino, para preparar a igreja para o que viria ali na frente. A perseguição, ela vem com o intuito de paralisar, enfraquecer, parar, destruir, aniquilar, anular a ação da igreja na história. Toda perseguição que se estabelece, ela vem para parar a obra de Deus, ela vem para paralisar a igreja. E uma igreja paralisada é uma igreja morta. O irmão paralisado na sua trajetória espiritual é um irmão morto. A igreja existe para um propósito de Deus. A igreja não é um fim em si mesma. A igreja é um meio. A igreja não é um fim em si mesma. Ela é um meio para os propósitos de Deus, que é estabelecer o seu reino na história sobre a face da terra. A igreja existe para um propósito. E a perseguição vem para que esse propósito não seja atingido. E o apóstolo Pedro sabe isso. Porque Jesus falou para ele em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro tinha clareza, ele tinha revelação de que era a igreja, para que era a igreja, de quem era a igreja e qual a missão da igreja. E quando ele percebe os áreas de perseguição, ele se preocupa e fala, será que os irmãos vão sobreviver à perseguição? Será que os irmãos terão força? E essa carta vem então para encorajar, para despertar, para ensinar, para preparar o coração da igreja para os desafios que viriam a seguir. E ele fala da identidade. Essa carta não tem um endereço específico. Ele fala a Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Ásia, Capadócia, Bitínia, Frígia, Orlando, diga amém. Essa é para todas as igrejas, não há um endereço específico, são cartas circulares, porque a igreja, quando se expõe a estas cartas, ela tem que aprender com elas. Não tem tempo, não tem direção, é para sempre, é para qualquer igreja, é para qualquer crente em qualquer lugar. Porque a perseguição pode se estabelecer, a fim de que a igreja seja paralisada. E ele fala da identidade da igreja. A igreja é um povo, eleito por Deus. Não vou entrar no mérito aqui nem de Armínio, nem de Calvino. Mas diz que a igreja foi eleita por Deus. Nós somos pessoas eleitas, escolhidas. Eleger é escolher. É interessante nas eleições, eu não sei como funciona aqui, mas no Brasil, você quer dar risada, você assiste o programa eleitoral gratuito. É cômico. Tanta gente se candidatando a alguma coisa, querendo ser escolhido. As coisas mais ridículas você pode perceber. Horário eleitoral são centenas, milhares de pessoas. E todo mundo tem a solução para o Brasil, todo mundo tem a solução para a sociedade. Qualquer um que for eleito vai resolver. Mas poucos são eleitos. Mas Pedro diz que nós somos eleitos por Deus. Que Deus nos escolheu. Deus escolheu você, diga amém. Você foi eleito. Você não acreditou nisso, mas a Bíblia diz que você foi eleito. O Senhor falou, não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi. Pedro fala, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Deus escolheu você. Deus escolheu. Sabe quando eu era, aqui alguns antigos vão lembrar,
Na escola a gente fazia aquelas partidas de futebol na hora do recreio, depois da aula. E aquele campinho a gente tirava para o ímpar, quem lembra disso? Para escolher os times. Irmãos, eu não sei você, mas para mim aquilo é uma tragédia que até hoje não apagou da minha memória. Tem que fazer cura interior. Eu era tão ruim de bola. Todo mundo queria ganhar o para o ímpar. Por quê? Primeiro que quem disputava para o ímpar era lugar garantido no time. Ele que escolhia o time. Em segundo, o primeiro escolhido era o craque da turma. O cara ganhava par, já escolhia quem? O melhor. E a gente ia ficando, quando não tinha mais ninguém, o cara olhava para o poste, para o cachorro, para a pedra, aí escolhia a gente. E geralmente para colocar no gol. Isso era traumático, porque eu já sabia, falei, meu Deus, eu vou chegar primeiro que todo mundo e vou ser o último a ser escolhido. Faz mal para a gente isso, irmão. Não é bullying, mas faz mal. Mexe com a nossa autoimagem, a nossa autoconfiança. Hoje aqui com 56 anos, precisando do gabinete psicológico para colocar as coisas em ordem, mas a culpa é lá de trás. Os escolhidos são os melhores. E Pedro me diz nessa carta que você é um escolhido de Deus. Deus escolheu a você. Ele está firmando a identidade da igreja. Igreja, Deus escolheu você. E você foi o primeiro da lista. É interessante quando chega a época de Copa do Mundo, Copa América, todo mundo fica prestando atenção no técnico que vai trazer a relação dos convocados, não é verdade? E Deus, quando foi montar o seu time, o primeiro nome que estava lá era o seu, diga amém. É o seu nome. Você foi o primeiro. Quando Deus pensou em chamar alguém, Ele pensou em você primeiro. O maior headhunter de todos os tempos escolheu você. Isso é um problema. Eu não escolheria a mim, você escolheria você? Eu não escolheria a mim. Nem você eu também escolheria. Mas Deus escolheu a cada um de nós para ser a sua igreja. E Hebreus capítulo 12, versos 23 diz algo que não dá para a gente entender. Ele diz que a igreja de Jesus é a igreja dos primogênitos. Todos nós somos primogênitos. Nós somos a igreja dos primeiros. Você é o primeiro. E Pedro está falando, você foi escolhido por Deus. Você pode me perguntar, mas será que fui? Quando fui? Nós somos escolhidos por Deus naquela cruz. Quando o Senhor Jesus gritou, Deus meu, ou Eli, Eli, por que me desamparaste? Eu vou dizer para você, se naquela hora Deus estivesse escolhido Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Você e eu, nós estamos aqui hoje porque Deus deixou Jesus morrer e nos escolheu. Se Ele escolhe salvar o seu filho, não haveria salvação para nós. E ninguém tem maior amor do que esse. E Deus amou você e a mim de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Pedro está falando, igreja, abre os olhos. Você foi escolhido por Deus. E se Deus tivesse ouvido o brado de Cristo, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Sabe, tem a história de um pastor amigo meu muito querido. Ele estava numa grande convenção em São Paulo. E o nome, o grande preletor da convenção era o Oscar Schmidt. Quem conhece o Oscar Schmidt? Nosso 14, cestinha do basquete. E esse amigo meu falou que o Oscar é um cara sensacional. Pensa num cara bom. Não tem ninguém que não gosta do Oscar. O cara batuta, a família dele é boa, ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem amigos, ninguém fala nada contra ele. Ele é uma unanimidade. Mas o Oscar não tinha Jesus. Esse pastor amigo meu na convenção olhou e viu o Oscar e falou, Deus, me dá uma oportunidade de evangelizar esse homem.
Dizem que quando a gente ora é perigoso, que Deus pode preparar as coisas. E esse meu amigo andando pelos bastidores, entrou numa sala. Quem estava numa sala sozinho? Oscar Schmidt. Ele entrou e falou, e agora? Como é que eu falo com esse cara? Dinheiro não é problema. Saúde não é problema. Família não é problema. E a gente não sabe falar de Jesus quando as pessoas não têm problema, não é verdade, irmão? O que é um erro nosso, demonstra que a gente precisa conhecer um pouco mais de Jesus. Ele chegou para o Oscar, e agora o Oscar sozinho, ele falou, Oscar, qual é a coisa mais importante na sua vida? O Oscar parou e pensou, e respondeu para ele, meu filho, a coisa mais importante. Aí ele virou para o Oscar e falou, é verdade, Oscar. Oscar, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu pudesse, eu daria a minha vida por você. Se eu pudesse, eu daria a minha vida por qualquer pessoa. Se a minha morte salvasse alguém, eu pudesse livrar alguém de um acidente, eu pularia na frente do carro. Eu corro risco por outras pessoas, mas uma coisa eu jamais faria, eu nunca daria o meu filho por você. Eu nunca daria o meu filho por ninguém. Mas eu vim aqui te falar de um Deus que te ama e deu o filho dele por você. Diz que os caras aceitou Jesus naquele lugar. E discipularam por telefone, por internet, por um período. Diz que tinha um missionário na China, na Revolução de Mao, quando foram perseguidos, fugindo pelas montanhas, missionário, a sua esposa e um filhinho de 6 ou 7 anos. Os soldados pegaram a família, amarraram o pai, amarraram a mãe, torturaram pai e mãe. Quando o pai acordou, estava amarrado numa árvore, a mãe em outra, e os soldados na frente do pai torturando o seu filho para que ele negasse a sua fé. Enquanto os soldados torturavam o filho olhava para o pai e gritava, pai, me ajuda. Pai, está doendo. E mataram o filho daquele missionário, deixaram ele amarrado naquela árvore. Anos mais tarde, na Inglaterra, ele dando um testemunho do amor de Deus, contou essa história. Alguém se levantou na igreja e falou, olha, você não pode falar do amor de Deus. Porque se Deus te amasse, Ele não permitiria que você entregasse seu filho, que acontecesse aquilo com seu filho. Ele parou e falou, olha, se eu tivesse com as minhas mãos livres, eu iria contra aqueles soldados, nem que eu morresse. Mas eu sei de um Deus que quando seu filho estava morrendo na cruz do Calvário, as suas mãos não estavam amarradas. E ele, em vez de escolher o seu filho, escolheu a mim. E escolheu a você. Pedro fala, igreja, vocês são escolhidos de Deus. Eleitos por Deus. Vocês são essa raça eleita, essa nação santa, esse sacerdócio real, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, irmãos, a perseguição é uma questão real. O Rogério, de vez em quando, posta algumas perseguições que os nossos parceiros missionários estão passando no campo. Corta o nosso coração de ver o sofrimento dessas pessoas. Mas há uns 5 anos atrás esteve no Brasil um pastor da China, de uma grande igreja na China. Estávamos numa conferência com muitos pastores ali em Curitiba. E sabe o que ele falou? Depois do 3º dia, ele falou, olha, eu vim dizer que a igreja da China está muito preocupada com a igreja brasileira. E nós ficamos assim. A China é perseguido, é ilegal ser cristão. A igreja é quase que subterrânea. Falou, nós estamos pedindo para Deus avivar vocês, porque vocês estão sendo muito perseguidos aqui no Brasil. A igreja de vocês é fraca.
A espiritualidade de vocês é insípida. Vocês são irrelevantes. Nós da China estamos orando e nós achando que nós estamos abençoando a China. Porque a perseguição, ela vem de muitas maneiras. Aliás, quando a perseguição vem no pau, é bom para a igreja. Você fecha uma igreja, abre 5. Você mexe com um cristão, a turma se une e se levanta e começa a orar, e começa a jejuar. Um tipo de perseguição com violência, com repressão, não faz mal, faz bem. Outro dia eu falei para os pastores no Brasil, temos que orar por perseguição, não é orar por avivamento. O pau tem que começar a cantar para a turma começar a orar. Quem sabe aí Deus nos desperta, nos renova e por fim nos aviva. A perseguição é violenta e ela vem para paralisar, para anular, para travar, para diminuir, para cercear, para destruir a igreja, porque a igreja é o único agente sobre a face da terra. Se não for o único, é o principal agente do reino de Deus. E o diabo se opõe à obra de Deus. E é uma perseguição hoje velada, é uma perseguição diferente. Há uma perseguição que nós não discernirmos, que ela vai entrando, irmãos. E essa perseguição vai enfraquecendo a nossa fé. Essa perseguição vem da cultura. Essa perseguição vem das facilidades. Essa perseguição vem para roubar o sentido da minha existência enquanto cristão. Eu começo a me preocupar com tantas coisas, como diz Paulo em Efésios. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Há uma perseguição que vem na embriaguez do vinho. Vem roubando de nós a espiritualidade, vem roubando a fé. Vem diminuindo a nossa paixão pelas coisas de Deus. É tanta coisa na vida, o hedonismo, o desejo pelas coisas deste mundo. E aí que Pedro entra no comecinho e fala, vocês são forasteiros, igreja, vocês são forasteiros. Vocês não pertencem a este mundo. O diabo quer roubar da igreja a percepção da eternidade. Durante um tempo, a igreja só pensou na eternidade e esqueceu deste mundo, e foi trágico para nós. Perdemos o ambiente acadêmico, perdemos o ambiente político, perdemos o ambiente da cultura, perdemos os esportes, perdemos a juventude, porque pensamos apenas na eternidade. Há 20 anos atrás, na igreja, o jovem era incentivado a não fazer uma faculdade, porque lá ia se desviar. E aquilo é coisa do mundo, que Jesus estava às portas. E nos alienamos do processo. Isso nos custou muito caro, porque hoje o ambiente acadêmico, a mídia, está na mão de pessoas que são contra o reino de Deus. Por quê? Porque as pessoas mais capazes que estão dentro da igreja se alienaram da história. Estamos pagando um preço muito caro por isso. Lixo sendo vomitado, por quê? Não tem um crente lá. Na política, o corrupto domina, por quê? Porque não tem um crente lá. Na educação, porque não tem um crente lá. Mas agora, ultimamente, o movimento pendular aconteceu. E de repente a igreja agora parou de se preocupar com a eternidade. E só começou a se preocupar com as coisas deste mundo. A teologia da prosperidade entrou com tanta violência na igreja, que a adoração a Deus é mais ou menos igual a adoração a Mamon. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu te dou para você me dar. Barganhas com Deus. Igrejas estão cheias de pessoas que não pensam na eternidade, só pensam no aqui. E a Bíblia diz que nós só pensarmos aqui, nós seremos os mais infelizes dos homens. Isso é perseguição que a gente não nota. Quantas pessoas nós temos aqui? Quantos dons preciosos nós temos aqui nessa manhã? Quantas habilidades?
quantos recursos intelectuais, espirituais e materiais nós temos aqui sentados nessas cadeiras hoje. Mas o inimigo vai fazer de tudo, através da cultura, nos travarmos. A gente se preocupar só com as coisas daqui. E perdemos de vista que Pedro fala, igreja, vocês são forasteiros. Mais adiante ele fala, vocês são peregrinos. Aqui não é o nosso lugar. Uma forma de perseguição da igreja é tirar a nossa visão espiritual. E a gente viver para trabalhar, para ganhar numa máquina e consumir, e trabalhar e ganhar. E o sal se torna insípido, e o Senhor falou um sal insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para se lançado fora, ser pisados pelos homens. Ninguém acende uma lâmpada e a põe embaixo do alqueire. Antes a põe no velador e alumia todos que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Perseguição, e essa carta é para mim. Eu tenho que ler ela e falar, Senhor, é para mim essa carta. Perseguição está aí. E ele cita 3 coisas pelo menos. Eu vou correr um pouco. Ele fala, vocês foram eleitos por Deus para quê? Eles são igreja para quê? 3 coisas ele fala. A primeira delas é, repete comigo, santificação do Espírito. Deus, por que você me escolheu? Para ser santo, diga amém. Para ser santo. Santificação do Espírito. A palavra santo, a palavra kadosh, significa separado para. Deus nos tirou quando ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Quando ainda estávamos na rebelião do pecado, Deus nos escolheu, enfiou a mão lá dentro do fogo e nos tirou de lá e nos transportou para o reino do seu amor. Ele me santificou, Ele me separou. Nós somos pessoas separadas. Para quê? Santo. Para sermos santos. Amém? Sermos santos. Tem gente que fala assim, mas ser crente é ser chato. Você não pode fazer mais nada. Aliás, durante muito tempo o crente era isso distintivo, não era? Não bebo, não fumo, não falo palavrão, não vou na balada. O crente não era conhecido pelo que ele fazia, é conhecido pelo que ele não fazia. Não faço isso, não faço aquilo. O cara fala, meu, mas ser crente é chato, hein, cara? Não pode jogar bola, não pode ver televisão, não pode ir no teatro, não pode ir no cinema, não pode ir no churrasco da empresa, porque a turma fala bobagem lá. Não pode, crente é sinônimo de não pode. E aí o projeto de santidade ficou um projeto feio. E se você convida as pessoas para ser santo, ela fala, tá louco. Deixa eu aproveitar a vida primeiro. Quando eu fizer tudo, aí um dia eu me converto. A santidade, diz o salmista, no Salmo 29, a beleza da santidade. Santidade é uma coisa bonita, bela, é um projeto de vida maravilhoso. Jesus é o grande exemplo de santidade e a vida dele era tudo, menos monótona, menos chata. O homem era intenso politicamente, teologicamente. Em todos os aspectos, ele é o protótipo, o arquétipo do ser santo. E Deus fala, é assim que eu quero que vocês sejam, como Jesus, santos. Homem pleno, intenso, visionário, corajoso, ousado, destemido. É isso que Deus espera de nós, santidade. É evidente que a santidade tem aspecto de negação. A Bíblia fala que aquele que fazia tal coisa, não faça mais. Mas santidade tem mais a ver com aquilo que eu faço do que com aquilo que eu não faço. A santidade nos torna proativos. Jesus falou, olha, eu tive fome e você me deu. Eu tive preso e você me visitou. Eu tive nu e você me cobriu. E por isso você vai entrar. Porque o meu Espírito está em você e o meu Espírito é o Santo. E o Espírito Santo produz em você uma qualidade de vida de Deus.
Por isso que ele fala em santificação do Espírito. Deus entra em nós, e quando Ele entra em nós, Ele vai mudando a nossa natureza e vai nos transformando em pessoas diferentes para manifestar a glória dEle. A Bíblia diz, irmãos, que nós exalamos o bom perfume de Cristo e que nós somos cartas vivas do Senhor. Pedro falou, gente, vocês têm que lembrar de quem vocês são. Vocês são santos do Senhor, Ele escolheu vocês para ser santos. E santo é ter o Espírito de Deus dentro de nós, que muda a minha natureza, muda o meu coração, muda os meus valores, me influencia. O velho homem vai morrendo, o novo homem ressuscita para a glória de Deus. Mas o mundo vai fazer de tudo para minar esse projeto de santidade na sua vida. O mundo vai trazer coisas que vai entristecer a obra do Espírito em nós. Quando você não estiver legal, eu vou dizer uma coisa para você. Faça uma reflexão e pergunte a Deus, Senhor, aonde eu tenho entristecido o seu Espírito? Você não está bem? Tranca a porta do seu quarto, dobra os seus joelhos e pergunta para o Senhor, Deus, aonde eu tenho entristecido a obra do teu Espírito na minha vida? O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, vai fazer uma obra na nossa vida. Igreja, nós somos chamados para ser santos. E ser santos, irmãos, não é um festival de não pode, é ter uma qualidade de uma vida de Jesus em nós. É amar, é perdoar, é sorrir, é ser simpático, é ajudar o outro, é estarmos juntos. É uma qualidade de vida. Só que o mundo vai querer arrancar, vai querer entristecer. E Pedro fala, vocês serão perseguidos. Vai ter internet, vai ter pornografia, vai ter um monte de coisa, vai ter um consumismo desenfreado, vai ter uma sociedade hedonista que vai roubar a atenção de vocês e vai paralisar a obra do Espírito Santo na vida de vocês. Pedro está profetizando a igreja. Vai vir Nero e vai vir um monte de coisas para que a obra de Deus trave. E a igreja não produza, os irmãos não produzam o que tem que produzir. E nós não podemos esquecer que o principal critério no tribunal de Cristo, segundo Paulo aos Coríntios, é o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Está escrito lá. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. A obra de cada um será provada. O que fez por meio do corpo, o bem ou o mal. O diabo quer arrancar de você as garras. A cultura quer matar a tua espiritualidade, a tua fé. Quer roubar a tua consciência. Só que dentro de você tem um Espírito Santo. E a igreja precisa disso. Amém? Meu trabalho, minha família, onde eu estou, eu tenho que exalar o bom perfume de Cristo, porque eu sou santo, eu fui escolhido para ser santo. E depois ele fala, e para a obediência, repete comigo, para que eu fui salvo? Para a obediência. Deus deu a sua palavra, colocou em nós o seu Espírito. Antes da vinda do Espírito Santo, obedecer isso aqui era impossível. E o homem fala assim, é impossível obedecer a Deus, é impossível. E Deus escolheu a igreja para falar, não, é possível. O mundo fala assim, é impossível ser casado com uma pessoa a sua vida inteira. É isso. É impossível você casar com uma pessoa e conviver com ela 30, 50 anos. O mundo fala isso, a cultura fala isso, a mídia fala isso, os valores deste mundo caído falam isso, mas Deus falou, eu levantei a minha igreja para mostrar que é possível ser fiel a uma pessoa até o dia da morte. Deus me levantou para mostrar que a obediência é possível. É impossível não adulterar. Deus fala, não, olhe para a minha igreja, é possível. É impossível perdoar. Não, olhe para a minha igreja e entenda que é possível. É impossível não se prostituir. É impossível não ser homossexual. Deus falou, não, eu elegi a minha igreja e eles vão provar para você que é possível.
Nós somos eleitos para a obediência. Porque o nosso exemplo é Cristo, e ele nos fala em Filipenses, Paulo, para termos de nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, assumindo essa forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus sobremaneira o exaltou, dando-lhe o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há um Deus no trono, há um rei no trono, e foi obediente até a morte, morte de cruz, e a igreja foi eleita. Mas eu não posso congregar, eu não posso andar certo, eu não posso ofertar, eu não posso ajudar. Deus fala, não, olhe para o meu povo, olhe para a minha igreja, e veja que é possível. Nós somos plantados aqui, irmãos, Paulo diz, como vitupério, como espetáculo. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Mas o diabo quer roubar isso de mim, de você, da igreja, quer tirar a nossa garra, as nossas presas, quer nos manter no cabresto. E é isso que é perseguição. Pecado entrando, indiferença entrando, a letargia entrando, a mesmice entrando, a falta de vida espiritual entrando, e a igreja vai perdendo a sua força. Por último, ele fala, vocês foram eleitos, sabe para quê? Para a aspersão do sangue de Jesus. Repete comigo, a aspersão do sangue de Jesus. Isso remonta à Páscoa no Egito, na 10ª praga. Quem está vendo aí, vou na casa do Aziel, estão assistindo as 10 pragas. As 10, né, mandamos, sei lá como é que é o nome da novela. Fomos escolhidos para a aspersão. A Bíblia diz que no Egito, os israelitas pegavam o sangue do cordeiro, passavam na porta, os umbrais das suas portas da casa, porque a destruição viria sobre o Egito, e a casa que estivesse o sangue, o destruidor não entraria ali, ele passaria, por isso Páscoa, ele passaria. E Pedro diz que eu e você fomos eleitos por Deus, para termos o sangue de Jesus na nossa vida. Para que o mal não tenha poder e não tenha autoridade sobre nós. A aspersão do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia fala de expiação, de redenção de animais, e Hebreus fala, o sangue de animal não tem nenhum valor para Deus, o que tem valor é o sangue de Jesus Cristo. Jesus ofereceu o seu sangue ao Senhor. A gente que pensa que Jesus ofereceu sangue para o diabo, não foi para o diabo, porque ele não tem poder nenhum, já está derrotado. Ele ofereceu o sangue dele ao Senhor, para que os nossos pecados fossem anulados, para que o inferno e a morte não tivessem mais poder sobre a nossa vida. E mais, para a aspersão, nós somos agentes de levar este sangue para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, porque se eles morrerem, eles vão para a escuridão. Nós somos eleitos para aspergir este sangue em vidas que não conhecem a Cristo, levando o Evangelho. Este sangue tão precioso, que nós celebramos aqui sempre no primeiro domingo do mês, na ceia do Senhor. Em Hebreus capítulo 12, 24, também diz que o sangue de Cristo fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Abel é o sangue da rebelião. O sangue de Abel é o sangue da desobediência. O sangue de Abel é o sangue do pecado, do homicídio. O sangue de Abel é o sangue do egoísmo, da ambição. Ele foi morto pelo seu irmão. É o sangue da maldade, é aquele sangue da minha natureza e da sua natureza. É aquele sangue daquela natureza que não consegue obedecer a Deus. E que Deus não poderia andar conosco. Porque
Em Êxodo diz que se Deus andasse no meio do seu povo, Moisés, ele falou, Moisés, eu não ando mais com vocês, Moisés. Por quê, Senhor? Porque se eu andar no meio de vocês, eu vou matar todos vocês, porque eu sou santo. Mas eu vou mandar um anjo aí. Moisés falou, não, Senhor, se o Senhor não for, nem quero nenhum anjo. O resultado ficou caro, porque ninguém morreu, todo mundo mesmo. Para se falar com Deus, entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar. Porque Deus não podia ter comunhão com o seu povo, porque é um povo pecador. Eu e você, pecadores, nossa natureza é ruim. Mas quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Para mim, entrar no Santo dos Santos, sim. Mas muito mais do que isso. Para Deus sair do Santo dos Santos. Para Deus poder ter comunhão em todo lugar, porque o contexto é esse. Os verdadeiros adoradores não vai ser mais um lugar, mas em espírito e em verdade. Eu agora, pelo sangue de Cristo, vou a todas as nações. Não estou mais restrito nem em Jerusalém, nem no monte. E o sangue de Jesus fala mais alto que o sangue de Abel. Quando eu vim aqui na ceia, e a palavra fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, minha vontade de sair correndo. Mas eu lembro, não, peraí, eu estou no sangue de Abel, mas o sangue de Jesus chega diante de Deus e ele fala mais alto do que a minha iniquidade, do que a minha rebelião e do que o meu pecado. O sangue de Cristo fala mais alto que o sangue da maldade. E pelo sangue de Jesus eu sou aceito na presença de Deus, sem ressalvas. Que ainda que seja vermelho como carmesim, eu vou purificar e fico mais alvo do que a neve. Então a igreja, Pedro está falando, irmãos, recuperem a sua identidade, que a perseguição vai vir. E veio na igreja. E muitas igrejas não sobreviveram. Leia Apocalipse. Hoje nós estamos num trabalho terrível para evangelizar aquela região. Por quê? Porque aquela igreja morreu. Hoje a janela 1040, é não sei o quê, país muçulmano, mas estava cheio de crente lá. E o Senhor chamou eles na carta do Apocalipse, se arrependam, mudem. Porque senão vai acontecer isso, vai acontecer. E aconteceu, a igreja no Oriente morreu. E Pedro está escrevendo profeticamente, falando para todos os crentes em qualquer lugar, cuidado, hein? E a perseguição vai vir sobre você. E não vai vir em forma de perseguição política, muitas vezes. Vai vir uma perseguição aceitável, cultural. E todo dia vai entrando na sua circulação. Vai anulando a sua consciência, vai roubando a sua identidade. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida é o tripé satânico para roubar a nossa santidade, a nossa identidade. Não vamos perder a nossa salvação, não vamos para o inferno. Mas muitas vezes também a gente não vai ter nada a apresentar para Deus. E gastamos todos os nossos recursos. E o Senhor falou, gente, não acumuleis para vós outros tesouros aqui na terra, onde os ladrões escavam os roubam e as ferrugens e as taças consomem, ajuntai para vós tesouros no céu. Onde o ladrão não pode escavar e não pode roubar, e a ferrugem nem a traça não pode consumir, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O diabo quer que tiremos o nosso coração, o nosso tesouro de Deus, colocamos os tesouros aqui e perdemos a visão da eternidade. Perseguição não é a particularidade de quem está lá na Indonésia. Eu acho que a perseguição que nós passamos aqui, às vezes, irmãos, ela é mais complicada. Lá o crente é crente. Decora a Bíblia, vai para a oração, né, e evangeliza sua família, e alguns perdem tudo quando se convertem, abandonados pelos seus. Mas a igreja lá não para de crescer. Cresce de maneira exponencial.
Um amigo meu esteve na União Soviética, ele estava preparando obreiros para levar para lá. O rapaz vai ter tanto trabalho na União Soviética. Chegou lá e ficou assustado com o tamanho da igreja. Porque o Senhor da igreja é Jesus Cristo. O Espírito Santo trabalha. Mas nós precisamos nos vivificar. Amém? A palavra de Pedro para nós, para mim. Sempre eu tenho que estar olhando para ela e falar, Senhor, será que eu quero anunciar o insípido, Deus? Será que eu estou fraquejando? Que Deus tem uma qualidade de vida para nós. Amém? Eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé. Eu já estou aqui. Já estou em pé. Quero que você feche os seus olhos agora. Eu vim aqui nessa manhã, a palavra singela, esse começo da cartinha de Pedro à igreja, esse homem que deu a vida por Jesus, que segundo a tradição foi crucificado de cabeça para baixo, esse apóstolo, esse enviado de Deus, mandou essa cartinha para nós, para mim, meu coração, o coração de todos os crentes. E nessa manhã eu vim dizer que você é um forasteiro, que você foi escolhido segundo a presciência de Deus. Fecha os teus olhos. Deus escolheu você. Como Deus escolheu a Davi, como Deus escolheu a tantos. Deus escolheu você. Na lista de Deus, você é o primeiro. Pedro está falando, não esqueça disso. Deus escolheu você. O primeiro nome que surgiu na boca de Deus foi o seu. E Ele escolheu você, sabe para quê? Para um projeto de vida que glorifique o nome dEle. Para ser santo. Para ser uma pessoa diferente, separada. Para que Deus pudesse atingir os propósitos dEle através da sua vida. Deus escolheu você para ser obediente, para lutar contra a velha natureza, para negar-se a si mesmo. Deus quer mostrar para o mundo que existe uma vida diferente, e Ele elegeu você para falar, está aqui, ó. Obediência quer e não sacrifício. Ele escolheu você para você ter o sangue de Jesus na sua vida, para você entrar na presença dEle, com salmos, com hinos, com cânticos, com ousadia. E nessa manhã, em nome de Jesus, eu trago essa cartinha de Pedro. E se você, como eu, precisa ser renovado e fortalecido, coloca a mão direita sobre o teu coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra. Oh, aleluia, santo, santo. Como é que está a tua comunhão com Deus? Deus quer usar você lá no seu trabalho. Deus quer usar você na sua família. Deus quer usar você nos seus dons. Para que você leve o sangue de Jesus para muitas outras pessoas. Que você mostre que santidade é um projeto de vida maravilhoso. E que a obediência é possível. Senhor, meu Pai, eu oro a Ti nessa manhã, Te louvando por esta palavra. Pedindo que na minha vida e na vida de quem mais necessitar aqui, Pai, o Senhor venha operar. Eu sei, Pai, que a perseguição tem vindo, Senhor. É uma perseguição silenciosa, aceitável, que não nos ofende imediatamente, mas, Pai, que vai diluindo a nossa comunhão contigo. Vem roubando de nós a percepção da eternidade, Senhor. E a gente esquece, Pai, que nós somos apenas forasteiros aqui, peregrinos, ó Pai. Aqui não é o nosso lar.
Então por isso eu venho pedir uma bênção para essa igreja, para a minha vida, para a minha família, para os meus irmãos, para a tua igreja nesta cidade, para a tua igreja, Pai, sobre a face da terra, Senhor. Aviva em nós, ó Pai. Aviva em nós, ó Senhor. Em nome de Jesus. Repete comigo, Senhor meu Deus, nessa manhã, eu recebo a tua palavra no meu coração. Espírito Santo, eu te dou liberdade, autoridade para operar na minha vida. Eu te peço, desperta-me, renova-me, me aviva para a tua glória, em o nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, irmão e irmã.